Glória a Jesus. Aguardemos nesta santa comunhão e Deus nos mandará a sua palavra. Deus seja louvado. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. A palavra se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 27. E aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faze-me um guisado saboroso, como eu gosto. Traze-mo para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava a seu filho Esaú. E foi-se Esaú ao campo para apanhar caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido o teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos das cabras, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai, para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu filho, é varão cabeludo, e eu varão liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei em seus olhos enganador. Assim trareis eu sobre mim maldição e não benção. E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz e vai. Irmã, olha as crianças aí, está atrapalhando as irmãs que estão aí. Dá uma segurada nisso. Hora da palavra é uma hora de muita comunhão. E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz e vai e traze-nos. E foi, e tomou-os, e trouxe-os a sua mãe. E sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos das cabras cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio ele a seu pai e disse: meu pai. Ele disse: eis-me aqui, quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste: levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: como é isto que tão cedo a achaste, filho meu? E ele disse: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: chega-te agora, para que eu te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque seu pai, que o apalpou, e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú seu irmão, e abençoou-o, e disse: és tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: eu sou. Então disse: faze chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu, trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque, seu pai: ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou, beijou, então cheirou o cheiro dos seus vestidos, e abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e as gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti.
Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça, e fez também ele um guisado saboroso, e trouxe a seu pai, e disse a seu pai: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? E ele disse: eu sou teu filho, teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque, deu um estremecimento muito grande, e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que tu viesse, eu abençoei, também será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, brandou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: veio o teu irmão com sutileza e tomou a tua benção. Então disse ele: não foi o seu nome justamente chamado Jacó, por isso já 2 vezes me enganou? A minha primogenitura me tomou, eis que agora me toma a minha bênção. Mas disse: não reservasse, pois, para mim bênção alguma? Então respondeu Isaque e disse a Esaú: eis que eu tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora a ti, meu filho? E disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos céus do alto. Pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o jugo do teu pescoço. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela benção com que seu pai tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, e seu filho mais velho, e ela enviou, e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se matar-te. Agora, pois, filho, meu filho, ouve a minha voz, e levanta-te, aconselha-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, até que se desvie de ti a ira do teu irmão, e se esqueça do que ele fizesse. Então enviarei e te farei vir de lá, porque seria eu desfilhada também de vós, ambos no mesmo dia? E disse Rebeca a Isaque: enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Rete. E se Jacó tomar mulher das filhas de Rete, como estas são das filhas da terra, para que me será a vida? Só até aqui. Querida irmandade, um capítulo um tanto longo, onde aqui tem uma história e às vezes muito mal interpretada. Soa aqui como apenas uma enganação, mentira, falsidade, alguém até se falsificando para roubar uma bênção. Mas antes daqui, a irmandade pode ler que veio desde o nascimento, quando Raquel estava ali, Rebeca estava ali já concebida desses 2 filhos, que Deus abriu a sua madre, presta bem atenção nisso. Ela sentia já dentro do seu ventre um reboliço, e ela falou: parece que tem 2 povos dentro de mim. Sim, o Senhor falou com ela: dentro de ti tem 2 povos, o maior servirá ao menor. Então isso já era
parte que Deus tinha determinado. E o que aconteceu, irmãos? Quando nasceu-se as crianças, veio primeiro Esaú, e o primeiro que veio era o primogênito, era o mais velho. Mas o outro veio atarracado, grudado, segurando no calcanhar do seu irmão. O nascimento, e antes do nascimento, já desde o ventre, já estava determinado que o maior ia ser servo do menor, e que o menor, já no nascimento, viria atrás daquilo que era dele, daquilo que Deus já tinha dito dentro do ventre. E muitos, às vezes, por falta do conhecimento da palavra, fala que a Bíblia tem muita coisa feia, muita enganação, muito cuidado com o que fala. Tem que ler o contexto, a história, para interpretar aquilo que já era desde o ventre determinado por Deus. E o que aconteceu, irmãos? Veio Esaú e Jacó, mas Esaú não temia a Deus, pegava mulheres da terra para ser suas mulheres, aborrecia muito a Rebeca e a Isaque, mas Jacó tinha temor de Deus. E a mãe, que já sabia que Deus já tinha determinado desde o ventre, aquilo que já estava por determinação de Deus, que Jacó seria mais abençoado, a ponto de Deus falar, quando estava no ventre, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Todos nós que estamos aqui, até você, alma, que está entrando pelas primeiras vezes, te diz o Senhor, eu te escolhi antes do ventre. Tu estás aqui porque eu te amo. Eu te amei. Não é você que vem aqui aceitar Jesus e dizer, eu amo a Jesus. Não, antes que você existisse, Deus te amou primeiro. Glória ao nome santo do Senhor. E quando ver alguém, irmão, porque eu não creio, que não sei o quê, não fica tentando fazer com que a pessoa seja convencida. Porque um dia um ateu ficou falando, e eu ficava falando, o Senhor falou para mim, cala a boca. E eu tomei aquela bronca de Deus e eu calei. O Senhor falou para mim, o que você está fazendo? Eu falei, estou defendendo o Senhor. Ele está falando que o Senhor não existe. O Senhor falou, não quero. Será que você não percebe que tudo que você está falando, Ele está rebatendo? Eu não quero, não é Ele que não me quer, eu não quero Ele. Por que você crê em mim? Eu falei, Senhor, porque o Senhor colocou o dom de crer dentro do meu coração. O Senhor falou, é eu que ponho, é eu que escolho. Se não chegou a hora dele, se não é Ele, fica quieto você e espera que eu faça a obra. Se Ele pertencer a mim, bem, se não pertencer, você me segue e fica quieto. Na hora que eu falei, bendito é o Senhor ali, com o Senhor me perdoa, Ele falou, você está quieto por quê? Acabou o teu repertório? E eu contei para ele, um homem que não cria em Deus naquela hora, falou assim, então se isso daí estiver acontecendo, eu estou perdido. Eu falei, verdade, glória ao nome santo do Senhor. No sistema e na condição da perda, temeu ao Senhor. E todos que estão aqui, hoje o Senhor dá esse recado pela palavra, já no início, não seja que você primeiro perca, para depois dar valor naquilo que Deus te deu. Santo é o Senhor. Porque assim, irmãos, Esaú era primogênito, mas num dia que foi caçar e não conseguiu nada, voltou, bendito é o Senhor, com os olhos até escurecendo de tanta fome. Jacó falou para ele, você está com fome? Eu te dou o que comer, mas vamos fazer o seguinte, te dou um guisado, mas você me dá a primogenitura. O menino que nasceu atarracado no calcanhar do seu irmão, queria o que era dele desde o ventre. Ele queria ser o maior. O menor, aleluia, ali já prefigurava, irmãos, Cristo, porque Cristo foi o menor para ser o maior. E quem quer ser o maior se torna menor. Quem tem comunhão agora, receba humildade por essa palavra. E ele vendeu. O que me serve a primogenitura? Para quê? Me dá aqui esse prato de guisado. Importa que eu mate minha fome. Podem ver, irmãos, o Senhor Jesus já foi diferente. Jejuou 40 dias e 40 noites e teve fome. Veio o tentador
e falou assim: se você é o Filho de Deus, faz que essas pedras se tornem pães. Ele não estava com fome, ele veio na necessidade do corpo. Bendito é o Senhor, mas o Senhor, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Jesus. Tu fosse testado em 2025, estás aqui. Tu vai ser testado em 2026. Não negue o Senhor por nada, que o Senhor te diz bem claro: vai chegar a tua vitória do jeito que eu quero, na hora que eu quero, te diz o Senhor, e Deus vai ser glorificado na tua boca, irmão e irmã. Para que me serve primogenitura? Pode pegar para você, só me dá aqui que eu quero comer. Só que o que acontece, irmão? Deus já tinha visto tudo isso, mas Rebeca também, bendito é o Senhor, quando ela prestou atenção nisso, falou: já não é mais justo ele ficar com a primogenitura. E chegou numa hora que ela ouviu o pai falando para Esaú: vai lá, você sabe caçar, você sabe preparar o guisado do jeito que eu quero, antes que eu morra, me traz para me saciar e para eu te abençoar, antes da minha morte. Ela foi lá e falou: Jacó, vem aqui meu filho, vai lá, pega 2 cabritos, eu vou preparar do jeito que o seu pai gosta, e você vai chegar na frente dele. Poderá alguém falar: isso aqui foi uma mentira, foi um engano, mas Deus, irmão, permite certas coisas para tirar daquele que não dá valor. E hoje alguém está aqui ouvindo essa palavra e o Senhor te manda dizer: cuidado, você está para trocar a primogenitura por alguma coisa tão banal. Senhor Jesus, cobre-nos com teu sangue. Mas eu não vejo problema, é a minha necessidade. Deus sabe, e o Senhor hoje mais uma vez fala por essa palavra: não, irmão, não, irmã, o Senhor já falou, e você hoje veio aqui e falou: eu vou buscar a terceira palavra, e essa é a terceira que Deus está falando. Não é da minha vontade, isso é prato maligno na vida tua e da dele. Sai desse caminho agora, em nome do Senhor Jesus. E não adianta ficar bravo não, a revelação de Deus está clara. Alguém veio aqui buscar a palavra para casamento, e o Senhor já falou 2 vezes que não, e você veio aqui atrás da terceira palavra. Terceira e última é não, e ponto final. E Deus, irmão, permitiu. Se passou por Esaú, Jacó se passou por Esaú, o pai abençoou, e na hora que ele vem do campo, prepara aquele guisado saboroso, o pai falou: quem era aquele que me trouxe aqui? O que? Já abençoei teu irmão no teu lugar, mas não tem nenhuma bênção para mim. Você vai ser aquele que eu acabei de falar. O teu irmão, as nações vão se curvar, os irmãos vão se curvar perante ele. Você se contenta com aquilo que der no campo, mas a bênção, as gorduras da terra, as bênçãos, o orvalho do céu já está sobre teu irmão. Vamos entender isso do lado da graça, irmão, irmã. O primeiro homem foi transgressor, não foi fiel ao Senhor. Quem que veio primeiro? Adão. Trouxe o que? Pecado, morte, desgosto. Preferiu a tentação, se curvar a ela, do que ficar na palavra de Deus. Não come, porque se comer vai morrer. Fica. Aqui prefigurava Esaú, Adão. Mas o segundo homem, que foi feito espírito vivificante, que é Cristo, Jesus, verdadeiro homem, Cristo, verdadeiro Deus, aleluia, esse veio, arrancou da mão do maligno todo o poder. Santo é o Senhor, foi o primogênito dos mortos, era o unigênito de Deus, e se tornou primogênito porque hoje ele tem muitos irmãos. Santo é o Senhor. Tu tem comunhão agora? Eu vi, não é Jacó que está falando, é o Senhor Jesus pelo Espírito Santo. Ele está mandando essa palavra, que ele é o pão da vida, e hoje ele manda esse pão celestial para cada um de nós. E um aviso: não venda a tua primogenitura por nada, nem por dinheiro, nem por homem, nem por mulher, nem por isso, nem pelo aquilo. Bendito é o nome santo do Senhor. Vê lá um dos anciãos, irmão, da igreja da Ásia.
Eu tenho contra ti que perdeu o amor, o primeiro amor, a primeira caridade. Olha que coisa mais santa que Deus está mostrando aqui. Aquele que fica, irmão, na santificação, não troca essa graça por nada. Ele faz parte da primogenitura, porque o primeiro amor, a primeira caridade é Cristo. E quem não nega Cristo faz parte daquela assembleia dos primogênitos, a universal assembleia dos primogênitos, que vão estar todos reunidos. Quem é, irmãos? Os que vão na primeira ressurreição, verão a face de Deus como ela é, estarão 1000 anos com Cristo nas bodas celestiais. Tu tem comunhão com palavras assim que Deus está mandando? Então não troque essa tua primogenitura por nada. Virão as tentações, vai vir, é normal. O Senhor Jesus foi tentado. Nós não vamos ser tentados? Vamos, irmãos. Ser tentado não é pecado. Pecado é você aceitar a tentação, é você dizer: não tem problema, Deus está vendo. Deus vê tudo. E hoje o Senhor manda te falar por essa palavra: fica no teu lugar, não sai debaixo da bênção, não sai debaixo da primogenitura, não vai caçar no mundo. Aleluia. O que é teu já está dentro do rebanho. Se Esaú fosse sábio, chegaria e esperava. Bendito é o Senhor. Tinha 2 cabritos. A mãe não podia fazer um para cada um dos filhos, porque a mãe dói nela. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas quem vai buscar lá no campo, lá no mundo, lá no meio das feras, irmãos? Glória ao Senhor. Estou sentindo a presença de Deus. Deus nunca me deu uma palavra dessa aqui, mas Deus está dando aqui. O que é teu está já dentro do rebanho. A mãe, a palavra vai pôr na tua mão, e o nome de Deus vai ser glorificado. E não tem jeitinho não, irmão. Não tem jeitinho não, irmão. Se alguma coisa está querendo fechar os teus olhos e fazendo você achar que alguma coisa é primordial, mais do que a graça, te diz o Senhor: ainda que esteja usando o meu nome, te diz Deus, não sou eu falando. Cobre-nos com o teu sangue, Senhor Jesus. Vocês querem ver uma coisa? Se nós não tomarmos cuidado, irmão, uma palavra como essa não é gostoso para a carne ouvir, mas para os espirituais estão aqui comendo. Manda, Senhor, fala, me esclarece, tem misericórdia. Agora tem aqueles que veio aqui querendo ouvir: vou te enriquecer, você vai ter para dar, não tomarás emprestado, vai cortar os oceanos. Se Deus mandasse pregar é uma coisa, mas não vou puxar a boca, a língua, o glória, o movimento na vida do povo, se Deus não me dá. O que Deus está me dando aqui é o seguinte: se você ficar debaixo da palavra, não trocar tua primogenitura por nada, você vai ter luta, vai ter guerra, vai ter tentação, mas em tudo tu serás um vitorioso e uma vitoriosa. Tá bom essa palavra? Glória a Deus. Que vocês comem. Vai passar um pouquinho, irmão, mas o Senhor está me trazendo aqui. Existem coisas, irmão, que às vezes pode formar uma prioridade dentro de uma mente, dentro de um coração, e troca o foco do crente. Conheci um irmão que ele tinha um desejo de ser rico para ajudar os outros. Quem olhava aquele desejo achava que aquele desejo estava certo. O que tem de mais? Quer ser rico para dar, para distribuir, para suprir? Quem olhava aquele desejo achava que aquele desejo era tudo. E naquilo o adversário entrou e trocou a prioridade dele. O foco dele já não foi mais o alvo, que é Cristo, a salvação, a graça. Focou naquilo. Toda vez que Deus mandava a palavra: vou ajudar alguém, vou virar cativeiro, alguém vai ser rico, tu vais ter para distribuir, vou te encher, ele saía da igreja feliz. Quando vinha palavras como essa, Deus não falou na minha necessidade. Sem perceber, o adversário foi trocando o foco. Quem via era um homem de qualidade. Hoje não dá para falar onde é que ele está, as roupas que ele usa e diante de quem que ele se curva. Cobre-nos com teu sangue, Senhor Jesus.
Mas está aqui uma igreja ouvindo essa palavra. O Senhor te pergunta hoje: qual é a tua prioridade? É vida eterna com glória nos céus? Santo Senhor, o primogênito está aí dentro do teu coração. Aleluia, a primogenitura que é Cristo está aí dentro de ti. Tu não negou o Senhor. Dá glória a Deus, porque em 2025 você teve muitos testes, combates, afronta, e tu estás aqui porque Deus te guardou. E já inicia esse ano Deus te avisando: tem levas de demônios, castas, santo é o Senhor, que Deus vai usar e você vestir eles de confusão, porque teve espírito que jurou um por outro, aleluia, que você não entraria mais aqui no final de 2025, e tu estás aqui em janeiro dando glória, sentindo a presença de Deus, esse arrepio que te toma, essa glória, esse azeite que desce na tua cabeça, escorre por ti, é Deus te ungindo para confundir os espíritos na terra. Aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Cuidado. Já tem muitos crentes que o inimigo trocou o foco. Antes dava valor na primogenitura. Em misericórdia, irmão, isso eu não posso fazer. Mas hoje, basta falar: não, Deus não está vendo isso, não acha? É mesmo, né, irmão? Deus está vendo a minha necessidade? Te diz o Senhor: não troque, não saia. Os primogênitos, eles ficam focados para não perder a sua bênção. E hoje, por essa palavra, Deus está mandando aqui. Tem muitos que estão ouvindo essa palavra e estão sendo abertos os teus olhos. Você quer ver a face de Deus como ela é? Tu tem que fazer parte da universal assembleia dos primogênitos, senão você não vê a face de Deus. É palavra diferente, não tem nada diferente, é a palavra de Deus. E hoje, por essa palavra, o Senhor manda te dizer bem claro: cuidado, porque os testes virão. Pois não adianta colocar culpa em ninguém, não. Querer matar, querer se vingar. Porque quando Esaú perdeu: vou matar meu irmão, deixa meu pai fechar os olhos, eu acabo com a vida dele. Não acaba não, irmão. Aquilo que está determinado desde o ventre e fica debaixo da palavra de Deus, te diz o Senhor por essa palavra: ninguém vai acabar com aquilo que Deus traçou na tua vida. Jacó teve que andar um pouco mais. Jacó teve que ir, aleluia, sair perto do pai, da mãe, bendito é o nome santo do Senhor, caminhar, mas o Senhor encontrou com ele, aleluia, onde precisava. A pedra que ele reclinou a cabeça, bendito é o Senhor, era a figura da pedra angular de esquina. A escada era o próprio Filho de Deus, e os anjos desciam e subiam por ela. Te diz o Senhor por essa palavra: quem amar a primogenitura, não trocar por nada, ficar debaixo da bênção, Cristo estará em ti. Os anjos de Deus vai ter prazer de descer, aleluia, trazer aquilo que você precisa. E te diz o Senhor no fim dessa palavra: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu vai estar de pé dando glória, aleluia, cantando, sentindo o que você está sentindo aqui agora. Fica firme. Não entra na conversa do vendedor de bijuteria. Quando nós éramos criança, vinha aqueles homens com aqueles ursos, a coisa mais linda. Vinha com aquela coisa para chamar atenção. Troco por joias de família, por alguma coisa de valor. As crianças olhavam: mãe, compra para mim. Mãe, isso daí é o fulano, isso daí é o ciclano. Falava o nome de uma personagem. Traz para mim, dá para mim. Eu não tenho, filho, quanto que custa? É X, mas se não tiver dinheiro, vai lá, pega alguma joia, deixa eu ver. Uns mordiam, outros passavam na parede e olhavam: isso aqui serve. Era ouro puro, dava pelo aquele bichão. Quando chegava 3, 4, 5 dias, 10 dias, um mês,
A mãe já não aguentava mais e nem os filhos. Ficava aquele trombolho no meio da casa. Só servia para jogar para lá, ou para colocar em cima de um guarda-roupa e ajuntar pó. Cuidado, o vendedor, aleluia, de mentira vai passar pela tua vida. Aleluia, tem coisa ruim que parece na hora que vai ser boa, mas o Senhor vai fazer você lembrar dessa palavra, e você vai dizer: meu ouro eu não te dou, minha primogenitura você não leva. Quem tem comunhão aqui, aleluia, o que for empecilho não entra dentro da tua casa. Logo você via alguém até oferecendo: quem é esse bicho aí? Não dá para ficar dentro de casa. Uma hora atrapalha no caminho, outra hora atrapalha em cima do guarda-roupa. Só servia para entupir caminho e atrapalhar. Queriam até dar. E hoje o Senhor manda te dizer: você vai ver gente querendo te dar aquilo que ele fez, aleluia, de prejuízo passar para você. Também não aceita. Deixa ele com o bicho dele, e fica você com ouro, com a primogenitura, e dá glória a Deus de dia e de noite. Recado final da palavra: Deus sempre vai abrir caminho na vida daquele que amar a Deus sobre todas as coisas. Deus sempre vai vir por caminhos que o homem acha que está errado, mas o Senhor está entrando por uma grande obra. Quando Jacó foi aconselhado a sair, sua mãe já sabia aonde é que estava mandando, em que casa. Dali Deus tinha o futuro. Seria gente de linhagem. E hoje o Senhor, por essa palavra, no final ele te diz: deixa o Senhor guiar os teus caminhos, irmão. Viu, jovem? Viu, moça? Viu, moço? Deixa o Senhor guiar os teus caminhos. Viu, irmão de cabelo branquinho? Você fez muito já pela obra, mas no fim da vida o inimigo também vem querer enganar. Não deixa ele te enganar. Fica no caminho do Senhor e o Senhor te guardará para a vida eterna. Irmãos, eu estou feliz. Sabe por quê? Eu vejo 90% ou mais da igreja comendo a palavra. Aleluia. O teu propósito principal, vida eterna, ninguém te derrubará. Quem caminha no caminho trilhado pelo Senhor, não tenha dúvida, pode ser mais difícil aos olhos, mas o resultado é vitória com V bem grande. E Deus tem prazer, irmão, de mostrar para a carne, para os homens e para os espíritos: olha aí, você lutou para tudo isso dar errado. Você tentou matar, você tentou roubar, você tentou tirar, você tentou burlar, você tentou mudar, mas tudo que você tentou eu deixei você tentar. Agora tudo que foi tentado, tudo que é tentação, cai por terra, e a vontade de Deus prevalece sobre tudo isso. Eu não queria pregar isso, mas é só demônio rangendo os dentes, puxando os cabelos e dizendo: não dá, essa mulher não tem jeito, esse homem tem Deus, essa casa anda pela palavra. Vocês creem agora? A palavra de Deus vai te defender. Aonde tem a palavra de Deus, desde o pai, da mãe, os filhos e a geração que fica debaixo dela, Deus dá sinal disso. E os que saem debaixo dela, também Deus mostra. E o fim da palavra é isso: não compensa o caminho mais fácil aos olhos. Se for sem Deus, não faça que é prejuízo. Mas até na tua dificuldade, onde você não está vendo saída, você está com o Senhor está com você. Aleluia. Vitória, vitória, vitória. Deus seja louvado. Glória a Deus. Aleluia. Mandade, guarda isso. Deus hoje mediu a temperatura de cada um que entrou aqui. Quem está com hipotermia, o Senhor deu uma aquecida. Você sai daqui hoje 36,5, tá bom.
Alguns que já estavam febril, delirando, meu aniversário fazendo você trocar as coisas de tamanho, dando mais valor no que é terreno, no que é momentâneo, do que no que é eterno e permanente. O Senhor mandou essa febre embora. Baixa a tua temperatura e você entra aí nos 37. Glória a Deus. Mas o que o Senhor me mostrou aqui no finzinho do culto, eu não vou segurar. O Senhor mediu agora a temperatura final da igreja. A igreja não está febria e nem fria. Santo é o Senhor. A caridade que é Cristo te põe na temperatura certa. Que a santa paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a eterna palavra de Deus permaneça e reine em nossos corações para sempre. Amém.